E Jesus está dizendo aqui: eu farei tremer todas as nações e virão coisas preciosas das nações e encherei essa casa da minha glória. Minha é a prata e meu é o ouro. O meu pai é dono do ouro e da prata. Pastor Pedro Medina. Vamos abrir a palavra de Deus lá em Isaías 44, verso 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Meu Deus. E quem proclamará como eu e anunciará isto e porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno e anunciei-lhes as coisas vindouras e as que ainda hão de vir. Verso 8. Não vos assombreis, nem temais. Porventura, desde então, não vou-lo fiz ouvir, e não vou-lo anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Porventura, há outro Deus fora de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Uau! Agora, eu quero que você veja o verso 25, Isaías 44, 25. Que desfaço os sinais dos inventores de mentiras, e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios e converto em loucura o conhecimento deles, que confirmo a palavra do seu servo e cumpro o conselho dos seus mensageiros. Olha que coisa linda. Uau! Deixa eu dizer, vou traduzir para você o que Deus está falando aqui. Deus está dizendo que Ele é o único Deus. E uma das maiores provas de que Deus é o único Deus e um dos poderes que só Deus pode ter é que Deus é o único no universo capaz de saber o futuro. Por isso que o Espírito de Cristo é o Espírito da profecia, diz a palavra de Deus. Só Jesus, só Deus, só o Espírito Santo pode nos dizer o que vai acontecer no futuro. E é por isso que não há outro Deus fora dele. E no verso 25 diz que ele vai desfazer os sinais daqueles que inventam mentiras, enlouquecerão os adivinhos, fará os sábios voltar atrás e converterá em loucura o conhecimento deles. Deus confunde os sábios, os adivinhos, aqueles que acham que sabem alguma coisa, aqueles que fazem as matemáticas, cientistas que querem prever o futuro, meu querido. O futuro está 100% na mão do nosso Deus e não há outro como Ele. Não há outro como Ele. Só Deus é Deus. Só Deus sabe o futuro, só Deus pode declarar as coisas que irão acontecer. E muita gente pensa que sabe. E agora eu pergunto para você, qual é a sua fonte que você está buscando para olhar para o seu futuro? Em quem você tem consultado para tomar decisões do seu futuro? Ah, eu leio a revista tal. Não, eu vou no site tal. Não, eu pesquisei com o expert tal. Para Deus, meu querido, tudo isso vai cair por terra, porque o que vai prevalecer em 2023 é o que Deus está falando. E nós precisamos estar atentos à voz do Senhor e precisamos nos fortalecer uns aos outros e estar firmes na palavra de Deus. E é isso que eu vim falar para você hoje. Deus vai e já está chacoalhando as nações. O mundo está sendo chacoalhado. O mundo está sendo sacudido. As nações estão fragilizadas. Os poderes mundiais estão, muitos deles, à beira de abismos. E o mundo está vivendo à base de mentiras e caos. E ninguém sabe mais o que é real, o que é uma notícia boa, o que é uma notícia fake. Por isso, eu te convido a se refugiar no que Deus está falando. Sabe o que Deus vai fazer? No meio de chacoalhar as nações, só existe um grupo que vai ser abençoado e que vai se beneficiar de tudo isso.
isso, a gloriosa igreja do Senhor Jesus Cristo. Querido, se você ler a palavra de Deus, de Gênesis até Apocalipse, você vai ver que a igreja de Jesus cresceu, prosperou, se fortaleceu nos piores momentos que a humanidade passou. Deus vai nos refugiar nesse tempo que nós estamos vivendo. Deus falou com a gente semana passada sobre a terra de Gósen, ou Goshen em hebraico, que é a terra que Deus deu aos israelitas dentro do Egito no segundo ano daqueles 7 anos de fome que ia acontecer na terra. Iriam acontecer 7 anos de fome, Deus revelou isso para José, através do sonho de Faraó, e no segundo ano, os israelitas, os filhos de Jacó, os hebreus, se refugiaram numa terra que chamava Gósen, ou Goshen em hebraico, e naquela terra, a terra que era mais fértil de todo o Egito, enquanto o mundo estava se despencando, enquanto o mundo estava passando fome, Deus guardou um lugar de refúgio para o seu povo. Queridos, tudo que pode ser sacudido, chacoalhado no mundo vai ser sacudido e vai ser chacoalhado. Tudo vai ser removido. Nós vamos ver grandes coisas que nós achávamos que eram inabaláveis, serão abaladas. Quem segue aí o mundo da economia, está vendo empresas que a gente achava que nunca ia falir, que estão falindo, moedas digitais e criptos, não sei quanto, que estão caindo, estão se desfazendo. Está acontecendo tantas coisas. Deus está movendo as coisas, mas nós estamos em algo que não se mexe. A rocha que é Cristo Jesus. Em que você está edificando a sua vida? Porque eu tenho uma notícia boa para você que está edificando em Cristo: 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Mas para você que não edificou os seus filhos em Cristo, muito cuidado, porque o mundo pode levar os seus filhos. Você que não edificou o teu casamento em Cristo, muito cuidado, porque o mundo pode levar o seu casamento embora. Você que não está edificando a sua empresa em Cristo, muito cuidado, porque o mundo pode levar a pico a sua empresa. Chegou o momento de nós voltarmos a Cristo, nos arrepender e edificar em Cristo os nossos alicerces, porque quando vir as águas, quando vir os ventos, quando golpearem contra aquela casa, nós não seremos removidos, não nos abalaremos, porque estamos na rocha poderosa de Cristo Jesus. Profetas estão dizendo ao redor do mundo que esse é o tempo de Gósen. Deus está criando cidades de refúgio, ambientes para nos guardar, porque Deus, Ele sabe as coisas que vão acontecer, mas Ele guarda os seus, Ele protege os seus, Ele coloca a gente nessa terra maravilhosa de Gósen, e ali existe uma prosperidade extraordinária por causa de José. Eu vou fazer um comentário aqui para você ver o que Deus está fazendo. Não existe Gósen sem José. Quem era José? Presta atenção. José foi um rapaz, um menino que foi rejeitado pelos seus irmãos, foi vendido para o Egito, mas lá no Egito ele se tornou governador para salvar os seus próprios irmãos que tinham traído ele. Não existe Gósen sem José. Deus vai levantar grandes Josés na igreja, e esses Josés são homens com muito poder, com muita riqueza, e Deus vai usar esses homens para guardar a igreja no meio dessa crise, e não somente guardar, fará com que a igreja prospere e cresça como nós nunca vimos antes. Queridos, não é à toa que Deus vai levantar Josés, homens que conhecem o governo do Egito, homens que vão usar sua sabedoria para levantar uma igreja gloriosa no meio desse caos mundial. O que está acontecendo aqui? Às vezes a gente fica isolado no nosso mundinho aqui dentro de Balneário Camboriú, mas graças a Deus, Deus me dá olhos de água, eu consigo observar o que Deus está fazendo ao redor do mundo, e eu vejo que não é só em Balneário que Deus está fazendo, Deus está reunindo grandes empresários, homens, inclusive, eu nunca vi tantos empresários famosos, grandes influenciadores se converterem como se converteram. E eles estão se convertendo, e Deus vai usar esses homens para posicionar a igreja no lugar que ela precisa ser posicionada. Agora, deixa eu dizer algo para você que nós lemos lá em Ageu. Deus está dizendo que vai chacoalhar as nações para trazer um tempo de glória para a igreja. Está dizendo
dizendo que vai encher essa casa de glória. Ou seja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, nesse exato momento, por muitos anos tem passado por humilhações, tem passado por vergonhas, tem passado por pobreza, tem passado por dificuldades, mas a coisa vai inverter nesses próximos dias. Deus vai levantar uma igreja muito poderosa para poder combater contra as obras da maldade. Eu vou falar rasgadamente, sem medo de errar o que eu vou te falar. Deus vai trazer nas mãos da igreja bilhões e bilhões e bilhões de dólares para investir, para mudar dentro do mundo. Nós vamos entrar no mundo do entretenimento e nós vamos entrar no mundo da televisão, nós vamos entrar no mundo da educação e o evangelho de Cristo vai ser pregado. Esses homens que Deus disse aqui que ia confundir os sábios, que ia confundir os adivinhos, o mundo hoje está falando de uma nova era, eles falam de um reset, né? De resetar o mundo, e a primeira coisa que eles dizem que vai ser eliminada nesse reset é o evangelho de Jesus Cristo. Você tem que entender que o maior inimigo hoje que existe desse mundo que quer globalizar, quer ser globalizado, o primeiro ataque é contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não existe nada mais odiado hoje na face da terra que a igreja do Senhor Jesus Cristo. Se você não sabe, inclusive, ao redor do mundo, nunca existiu tanta gente morrendo, sendo assassinada pelo nome de Jesus como hoje. Você acha que antigamente os cristãos eram perseguidos? É porque as notícias não chegam até nós. Eu, graças a Deus, eu vou atrás dessas notícias. Milhares de pessoas são assassinadas todos os dias pelo nome de Jesus, mais do que todas as épocas e idades que já existiram na face da terra. E a gente fica aqui, né? Sabe, queridos, Deus não está levantando a família do reino para ser uma igrejinha legal lá em Balneário Camboriú, para você ter um momentinho de louvor e ouvir uma palavrinha que massageia o seu ego. Esse não é o propósito da família do reino. Se esse é o seu propósito de igreja, você já tem um monte de igreja aí para você congregar. A família do reino, ela vem com poder, autoridade, glória, unção, milagres, riquezas, para desfazer as obras do diabo e estabelecer o reino de Deus e entrar com autoridade em lugares onde outros não querem entrar. Deus vai trazer as riquezas nas mãos dos seus servos. Mas para quê, pastor? Para a gente adquirir uma autoridade, um poder e uma influência que os adivinhos e os sábios, eles vão arrancar os seus cabelos dizendo: eu não acredito, nós achávamos que era a era onde o cristianismo ia acabar, e vai levantar uma igreja ainda mais poderosa. Eu morei 10 anos na Europa. E essa conversa fiada estava lá. Todo mundo. A era pós-cristianismo. Agora o mundo vai ser um mundo onde só vai ter pessoas bissexuais. Falaram que 100% da população mundial vai ser bissexual. Olha as conversas do capeta. É isso que estão ensinando para os teus filhos. Cuidado com o que teu filho assiste no YouTube. Cuidado com que escola que teu filho está indo. Que é isso que estão ensinando. O diabo conseguiu transferir o ódio que nós deveríamos ter do pecado. Aquela raiva, aquela indignação que nós deveríamos ter contra a maldade, e o diabo conseguiu colocar essa raiva, essa indignação contra a igreja. Por que tem gente perseguindo a igreja e perseguindo o pastor? Por que você não vai perseguir estuprador? Por que tem pessoas difamando a igreja? Ela gasta a sua energia para dizer que pastor é ladrão. E por que ela não se preocupa com pessoas que estão estuprando criança? Por que ela não se preocupa com pessoas que estão criando filmes, séries, sistemas de educação para destruir as famílias? E muitos pastores, eles ficaram colocados contra a parede e disseram: eu nunca mais vou falar de dinheiro, eu nunca mais vou pregar sobre isso, porque eu vou ser atacado. Querido, se você não quer ouvir um pastor pregar sobre dinheiro, você está na igreja errada, porque uma das formas de honrar a Deus é com suas riquezas, o seu dinheiro. A Bíblia diz: honre ao Senhor com os teus bens. Mas eu não quero dar dinheiro para a igreja. Meu filho, preste atenção. Você não tem dó de pegar o seu dinheiro e colocar num camarão, e colocar num pedaço de carne, e colocar numa bolsa, e colocar num sapato, e colocar numa cirurgia plástica. Ei, por que você não tem dó?
de gastar dinheiro com coisas supérfluas. Nós temos que investir no reino de Deus para mudar vidas, para que o evangelho seja pregado, para que os filhos dos nossos filhos conheçam uma igreja de que Jesus se manifesta nela. Alguém botou na cabeça que a igreja tem que ser pobre e tem que ficar calada e tem que ficar acanhada. E Jesus está dizendo aqui: eu farei tremer todas as nações e virão coisas preciosas das nações e encherei essa casa da minha glória. Minha é prata e meu é o ouro. O meu pai é dono do ouro e da prata. Nós vamos usar essas riquezas para construir escolas, faculdades. Quem aqui às vezes liga o Netflix aí fica com raiva porque só tem lixo? Então alguém tem que fazer alguma coisa. Deus chamou um louco chamado Pedro Medina para fazer alguma coisa. Porque ficar reclamando não funciona. Vai fazer alguma coisa. Quem aqui tem raiva quando seu filho volta da escola? Eu não sei se você sabe, aqui na família do reino, a menina veio aqui e falou assim: pastor, na minha escola, lá em Camboriú, a professora disse para a sala inteira que 80% da população é bissexual e que quem não é bissexual é esquisito. E aí, você ficou com raiva? Você acha que os teus 10 reais aqui vai mudar alguma coisa? Ou a gente tem que montar uma escola poderosa, classe A, para mudar a história e que a gente tenha professores cheios do Espírito Santo? Ei, não, você quer uma religião, quer vir num culto aqui, que o pastor não te incomode, que o pastor não fale de dinheiro, que o pastor não fale de pecado, para massagear o seu ego e para você ir embora achando que agradou a Deus. Vai se converter hoje! Meu querido, eu tenho mais o que fazer na minha vida do que criar uma igrejinha legal para ficar massageando o ego de pessoas. Deus me chamou como um profeta nessa terra para trazer palavra verdadeira e Ele vai respaldar essa palavra. Alguém precisa fazer alguma coisa. Quando eu cheguei em Balneário Camboriú, eu fiquei indignado. Eu falei: não é possível que tem igreja de 5 mil membros, outra igreja de 6 mil membros, outra igreja de 1.000 membros e não tem uma escola de Deus nessa cidade. Não é possível. O que estão fazendo? O que eles estão pensando? Não tem alguém fazendo um filme? Não tem alguém fazendo uma série? Não tem alguém abrindo um canal de televisão? Não tem alguém fazendo algo para mudar a história da humanidade? Então Deus chamou os doidos da família do reino para fazer o que ninguém está fazendo. E eu só estou preparando o seu coração, porque é isso aqui que vai acontecer. Farei tremer todas as nações e virão coisas preciosas de todas as nações, e Deus vai encher essa casa de glória. Minha prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. De tempos em tempos Deus faz isso. Eu fiquei falando: o que tem a ver farei tremer as nações e minha prata é meu ouro? Eu fiquei pensando, que vínculo o versículo 7 tem a ver com 8? Farei tremer todas as nações, e aí no verso 8 diz: minha prata e meu é o ouro. Eu falei: Deus, o que tem a ver isso aqui? Porque a prata e o ouro está na mão de muita gente errada. Sim ou não? Então o que Deus vai fazer? Deus vai fazer tremer tudo, chacoalhar tudo, para que o ouro e a prata volte para o lugar que tem que voltar. Às vezes você fica assim, sem entender o que eu estou querendo dizer. Eu tento sempre, de vez em quando, vir aqui e trazer um pouco de visão do evangelho mundial das coisas que Deus está fazendo. Querido, Deus é tão maravilhoso. Quando a gente pensa na África, quando eu digo África, a primeira coisa que vem na sua cabeça é o quê? Um monte de criança pobre morrendo de fome, não é? Você está tão enganado. A África hoje, tem ali uns 50 países na África, está vivendo um avivamento extraordinário. E eu quero dar essa ideia aqui para você, eu quero colocar isso no teu coração. Eu quero tirar você da mediocridade, do pensamento de pobreza, miséria, e te levar para o pensamento de Deus, o pensamento que Deus colocou em Salomão, lá na África. E eu estive lá algumas vezes. Deus tem levantado homens de Deus poderosíssimos, ungidos, profetas, que suas palavras não caem por terra, que têm curado enfermos, que têm feito maravilhas. E se você pegar hoje as 10 igrejas mais prósperas do planeta Terra, 10, 9 estão na África. Estados Unidos está no chinelo. Você fala: nossa, Estados Unidos é a mega igreja, aquela linda que aparece na televisão. Você não tem nem noção, meu filho. Está lá na África. Quando aconteceu a catástrofe de Brumadinho, o primeiro avião que chegou lá para socorrer Brumadinho foi o avião de uma igreja da África. Foi nem Cruz Vermelha, foi nada. Foi o avião do pastor Tibi Joshua. Falou: não, enche aí de água, enche de alimento e manda para Brumadinho. E aí, isso não sai nas notícias. É essa a unção que está, a unção de Salomão. Deus vai derramar sobre esse
esse tempo. Eu estava vendo a escola ministerial que tem construída lá na África. Querido, o campus da escola bíblica deles é melhor do que qualquer faculdade brasileira. Eu estou falando que é de uma igreja. A escola bíblica deles deixa qualquer faculdade, campus, construções do Brasil no chinelo. Tem uma igreja na África que tem 4 milhões de membros. Eu acho que o Uruguai tem 4 milhões de habitantes. Tem 4 milhões de membros. Você imagina 4 milhões de pessoas devolvendo seu dízimo, sua oferta, tudo numa igreja só. E eles estão, meu irmão, eles fazem uma vez por mês um culto ao ar livre lá. Eles vão pela África inteira ganhando. Eles não ganham 10, 20, 50 almas igual a gente ganha aqui para Jesus. Não. É 20 mil que aceita Jesus. É 50 mil que aceita Jesus. É assim lá. Ai, pastor, mas é perigoso o pastor ter tanto dinheiro na mão. Preste atenção, meu querido. O dinheiro não corrompe ninguém. O dinheiro revela se você é corrompido. Para quem é bom, vai usar o dinheiro para fazer coisas ainda melhores. Para quem é ruim, vai usar o dinheiro para fazer coisas malignas. E esse versículo aqui eu vejo lá na África. Eu lembro quando eu fui lá no TB Joshua, a gente foi recebido no aeroporto, meu querido. Não sei com quantos carros, polícia, metralhadora, com coisa. Eu falei, gente, de onde é isso aqui? Não, da igreja. As escoltas. Eu falei, gente, parecia que eu era o grupo era um grupo de presidentes de outros países. E as escoltas nos levaram até a igreja. Eu fiquei no hotel da igreja. Presta atenção, que eu não paguei nada, não paguei R$1. Inclusive, a gente tinha ido da Europa para essa igreja na África e o pastor pagou a passagem de todos os pastores. Aí eu fui ficar no hotel dentro da igreja, do recinto da igreja. No meu quarto tinha sauna. No meu quarto tinha um pago para mim lá, para ir no culto. Eu falei, gente, tem sauna. Cada quarto tinha uma sauna. Eu falei, gente do céu, que estou na África. Aí você fala, não, tadinha. Meu filho, pergunta-se, tadinho de nós, brasileiros ignorantes, que achamos que somos alguma coisa. Somos nada, que achamos que tem uma igreja legal, só que existe algo lá. Sabe por que lá é assim? Inscreva-se no nosso canal